Olá, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui na primeira transmissão do Olhar de Cinema Mais. E a gente está bem contente porque estamos testando tudo. Pode acontecer alguns probleminhas aí, mas a gente preparou uma coisa bem bacana para essa estreia, que é uma conversa com a atriz Maiana Neva, e que eu acho que vai ser bem especial, porque é uma grande atriz que a gente já trabalhou junto, eu como produtor, eu no Olhar de Cinema, e é muito legal poder contar ela nessa estreia, porque é uma pessoa incrível, além de grande atriz, é uma pessoa incrível. Então a plataforma Olhar de Cinema Mais é uma plataforma que a gente criou que é para conteúdo, aprendizado e uma comunidade de cinema. Então ali vai ter várias masterclass, vão ter vídeos insights sobre vários temas, e a gente tem preparado muito conteúdo que a gente vai lançar nas próximas semanas. Toda semana vai ter conteúdo novo. Então, a gente vai começar essa conversa com ela. Quem não conhece a plataforma é olhardecinema.com.br/mais, e acessa lá, já tem bastante coisa aberta, gratuita também para degustação, e já está disponível os planos para assinatura, tá bom? E eu queria então convidar para entrar aqui a Maiana Neva, a nossa convidada dessa primeira transmissão. Oi, gente. Prazerzão estar aqui, Antônio, com você. Prazerzão estar conversando sobre isso que a gente ama. Tá me ouvindo? Agora? Sim, agora sim. Ah, legal. Tá? Já. Tá. Então, vale a pena falar que a gente se conheceu, né, no Paraná da Moda, que eu acho que é um filme bem importante para nós. Eu como produtor e você como atriz, até na sua masterclass você fala muito sobre o Paraná da Morta, que essa masterclass já está disponível no nosso site, na plataforma Olhar de Cinema Mais. E depois, esse ano no Olhar de Cinema, você veio fazer essa masterclass, né, essa imersão que a gente chamou, e que está disponível para os assinantes da plataforma. Então, enfim, eu queria passar a palavra para você dar um oi pro pessoal e começarmos a conversa. E depois, assim, a gente vai fazer um bate-papo de 30, 40 minutos, e posteriormente a gente vai abrir para perguntas e respostas do pessoal que estiver participando. Tá bom. Antônio, para mim é um grande prazer estar aqui. Primeiro, eu realmente sou entusiasta do seu trabalho, você conhece, assim, da Grafo, do cinema que vocês fazem. Então, é uma honra, como você falou, assim, para mim, te conhecer através do Para Minha Amada Morta. Foi maravilhoso, mas também conhecer o que vocês produzem, a cultura que vocês movimentam aí, é emocionante, assim, mesmo, para mim. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz com o convite do filme, obviamente, que foi um presente na minha vida, enorme, imenso, mas também muito surpresa com o convite da imersão, que é engraçado, porque eu não me acho preparada para dar aula de atuação, assim, primeiro também queria deixar isso claro. Porque eu acho que a atuação e toda a arte é uma coisa muito singular, um processo muito experimental, isolado. Óbvio que tem técnicas, óbvio que você se ampara do que você tem ao seu redor, você estuda, você se prepara. Mas, assim, para mim foi muito legal ter participado do Encontro do Cinema. Eu estou super feliz de ter essa plataforma aqui, porque tinha uma série de outros artistas que eu estava querendo muito conhecer o processo criativo, e pelo processo criativo ser uma coisa tão isolada, você fica assim, querendo, curioso, nossa, como é que a Maeve cria um personagem? Como é que o Karim escreve alguma coisa? Como é que o Rodrigo Teixeira pensa um projeto? Como é que, nossa, o Gustavo Pizzi pensa num roteiro? Como é que, sabe, é muito legal. Ou você produz, a Marisa Leão, tem uma galera que é muito sólida, que é muito incrível, e você tem um olhar assim para dentro desse processo, que é um processo tão interno, é uma maravilha. E eu estou muito feliz de estar disponível online, porque no próprio Olhar de Cinema eu ficava
nossa, eu quero ir nesse, quero ir nesse, quero ir nesse, não consegui ir em todos. Então é muito bom ter algo agora que a gente pode ver e assistir todos esses processos internos desses criadores tão interessantes. Assim. E todo esse conteúdo ou a maioria que a Maiana comentou, vai estar sendo disponibilizado ao longo dos meses na plataforma. A gente editou em capítulos e a gente, ao longo dos meses, vai disponibilizar para os assinantes. O da Maiana já está disponível e um outro com o Gabriel Mascaro e com a Rachel Ellis, que é a produtora do Gabriel, que é um diretor, que é uma masterclass incrível também. Amei. Legal. É muito especial isso. E a Maiana tem uma carreira bem singular, assim, ela fez vários projetos já super interessantes, instigantes, começando com a Pedra do Reino, aí fez o Paramá da Morta, Infância Clandestina, O Outro Lado do Paraíso, O Hipnotizador, Rotas do Ódio e O Silêncio da Chuva, do Daniel Filho, que está para estrear, né? E é legal porque ela é de João Pessoa, da Paraíba, e ela fala até na Masterclass, que eu achei super interessante, que quando jovem queria ser física, e aí acabou num intercâmbio, né, que você fez para os Estados Unidos e acabou fazendo teatro, caiu no teatro ali, num curso, e a partir de então começou o teatro, essa relação com o teatro e depois a relação com o cinema, né? Sim, é muito engraçado, porque eu nunca, assim, eu sempre quis ser outras coisas, como eu te falei, física, eu adorava física, eu adorava outras coisas, achei que eu ia estudar isso, e por um acaso total do destino, um acaso, sei lá o que eu fui fazer esse intercâmbio e a coordenadora da escola falou assim, você quer fazer o quê? Drama class, fazer uma aula de teatro aí pra... Eu falei, vamos lá fazer um drama class. E eu lembro exatamente do minuto onde eu vi, assim, aquela energia que estava montando as Bruxas de Salem, do Arthur Miller, se transformando em um papel escrito, transformando a energia das pessoas, transformando o ambiente, transformando as coisas ao redor, eu me sentindo tocada por aquilo, eu entendendo a história do mundo, sendo transportada para um tempo que eu não tinha vivido, entendendo o que aquelas pessoas passaram. Eu falei, nossa, que coisa poderosa que é o drama, né? Que coisa poderosa que é isso. Alquímico, sensorial, potente. E eu fiquei muito tocada. E falei, caramba, acho que é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Assim. Eu meio que me apaixonei. Então mas foi muito inesperado. Foi assim. Legal. E a partir, assim, o primeiro, não sei se foi você começou no teatro como a grande maioria dos atores e atrizes, né? Então, depois teve uma passagem para TV e depois cinema. Foi isso meio que Isso. Sim. Eu comecei no teatro lá nos Estados Unidos, fiz musicais, depois fui para João Pessoa, montei meu grupo, participei de concurso de teatro, fiz Antunes, estudei em São Paulo em alguns lugares, fiz parte de alguns grupos, inclusive o Grupo 19, uma época, que é um grupo de ocupação histórica da cidade de São Paulo, super legal. E aí eu lembro, assim, falando especificamente também dessa... a primeira vez que eu fiz TV, eu tinha muitas marcas do teatro, né? E é uma formação meio que completamente diferente, em que no Brasil não existe tanto, assim. Não existe uma coisa tão focada na atuação para a câmera. E apesar de, sim, o teatro ser a minha grande escola, uma escola que eu amo, que eu quero voltar sempre, que eu volto sempre, o audiovisual tem um jeito bem específico de contar uma história, né? Então, para mim, foi muito louco. Quando eu fui fazer televisão, foi a Pedra do Reino, minha primeira minissérie, foi super incrível trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho, que era um diretor que eu já sonhava em trabalhar, e que, nossa, raspou minha cabeça, pintava o corpo. Eu fiz 2 personagens, fui lá para fazer uma personagem, fiz 2. Foi um sonho, assim. A gente morava lá no interior da Paraíba, onde foi gravado. Foi muito especial, assim.
E TV, e de TV, de minissérios, de 5 minissérios, depois fui para as novelas, já é outra linguagem. Porque a minissérie ainda tem um tempo, tem um certo cuidado. Não é que as novelas não têm, as novelas têm, mas a produção de 175 capítulos é muito longa por dia, quase. 1 hora no ar, quase, por dia. Então, novela já é uma coisa que você tem meio que... É uma ginástica. Você tem que se resolver, você tem que fazer, você tem que ajudar, você tem que fazer de tudo para rapidamente resolver os problemas e comunicar o que você precisa comunicar. Não sei se era disso que a gente está falando, de técnica, ou se a gente está falando da minha história. Não, é dessa passagem. Eu acho que é justamente essa coisa de atuação para teatro, cinema, TV, porque mesmo cinema e TV tendo a câmera, são coisas diferentes, né? Até uma coisa que você fala na Masterclass, que eu achei super interessante, que é a TV tem uma eletricidade maior e o cinema uma sutileza. Eu achei essa definição interessante, assim, que você... São coisas diferentes, né? É o que você diz lá, não é uma questão de julgamento de valor ou coisa assim. Não, assim, não é de julgamento de valor, porque a câmera do cinema, se o diretor quiser, ele começa com você desfocado, como a gente nosso trabalho com o Ali, por exemplo. Que ele apresenta a personagem, ela desfocada, depois ela de costas, depois a Raquel, minha personagem, para minha amada morta, ela vai girando, ela vai entrando no eixo daquela família. O cinema ele pode apresentar a sua retina, você pode estar só no pensamento, no subtexto, e aquilo está comunicando. Enquanto que na televisão você tem uma questão de um cenário, às vezes, diferente, pessoas diferentes, coisas diferentes todos os dias, em que você tem que integrar tudo aquilo. Você não tem um processo como no cinema, que muitas vezes tem 2 meses de ensaio, 3 meses. Para algumas minisséries, às vezes até tem. Mas, em geral, para outros, não. E o ator tem que estar preparado para tudo, na real. Então, assim, na televisão você tem essa eletricidade que, assim, cheguei, como é que a gente vai resolver? De 12 às vezes 25 cenas por dia, né? 35, 40 páginas de texto para o dia seguinte. Então, são 30 páginas, em média, gravadas na TV. Exatamente. Então, assim... No cinema a gente grava 4, 5, 6, 7, talvez 8 no máximo. Pois não. O que dá ao cinema a possibilidade do plano sequência, que o Ali gosta tanto de trabalhar, que ele faz tão bem, assim, né? No sentido de que eu conto uma história com um ritmo, com um eixo, tem câmera. E o ator, muitas vezes no cinema, ele tem que se encaixar na linguagem do realizador. Assim. Na televisão também. Mas a televisão você tem que integrar muitas outras coisas ao redor daquilo. Por isso que eu chamo de eletricidade. Assim. É um volume maior, é muita gente, é muita coisa acontecendo. E você tem que dar conta de comunicar o que você quer comunicar. Assim, tipo, você não pode deixar aquilo te atrapalhar. Você tem que conseguir fazer o seu trabalho. E na TV você acaba tendo quer dizer, no cinema você acaba tendo uma relação também maior... Só um minutinho aqui. Você pode... tá. No cinema você tem uma relação maior e mais... assim, mais próxima com a questão do diretor, da diretora, né? E na TV é uma coisa que às vezes são vários diretores de uma mesma novela, né? É que eles dividem por núcleos, né? Mas às vezes um núcleo invade outro. E como que é essa relação assim de ser orientada e trabalhar junto com um diretor ou com uma diretora, com vários diretores e várias diretoras? É muito engraçado, porque na televisão, muitas vezes, o diretor que te dirige no estúdio é diferente do diretor que vai editar a novela ou a minissérie. Às vezes você tem um diretor que está te dirigindo na externa, um diretor que está te dirigindo no estúdio, outro diretor que está montando o que você está fazendo na edição. E muitas vezes os 3 pensam coisas diferentes. Não muitas vezes, mas acontece. Por outro lado, essa ginástica da televisão é uma prática muito interessante, assim. Porque ou você aprende ou você aprende. Na televisão você pode se assistir,
você faz, nossa, isso deu certo, isso não deu. Eu fiz errado hoje, amanhã eu posso melhorar. Eu tenho uma certa... É corrido, é um processo bem mais elétrico, mas você tem um tempo de observação de câmera seu, do que funciona e do que não funciona. Muitas vezes, existem muitos diretores de televisão também, maravilhosos, que integram, que se comunicam, em que você também aprende muito através do ritmo deles no set, da atenção, da troca. Existem muitas situações diferentes dentro da TV, né? E é muito difícil. Existe TV feito como cinema, existe TV, séries também, muitas vezes, feitas como cinema. Eu já fiz novela com plano sequência, o Outro Lado do Paraíso era uma novela que tinha muito plano sequência. Então, plano sequência em novela é uma coisa executado, super bem executado, por diretores maravilhosos, com direção de fotografia de cinema. Então, também acontece. Já, acho que na televisão, no cinema, eu acho super legal você entender a mente do realizador que você está se conectando. Você saber o que de vocês dois juntos conta mais a história. O que desse encontro? O que ele quer dizer com aquela personagem? O que a personagem... Né? Eu acho legal entrar na viagem do diretor para você entender a história, assim, no sentido de que essa alquimia com o realizador é muito importante no cinema, no sentido de você... O que eu quero dizer? Muitas vezes você tem uma ideia e na televisão é mais fácil executar a sua ideia, porque tem muitas coisas acontecendo. No cinema, o diretor está pensando cada plano, cada coisa, ele tem um controle total do roteiro, no sentido de o que essa cena importa no roteiro nesse ponto. Eu tenho que ir de A para B nessa cena. Nessa cena não importa o que aconteça, eu tenho que ir de A para B. Para que esse roteiro seja dito, eu, como atriz, tenho que executar isso nessa cena. Então, para saber como eu vou de A a B, não adianta eu ir de A a B na minha cabeça, do meu jeito, se o diretor está me filmando de trás, num plano super aberto, e eu estou fazendo uma coisa super pequena. Então, tem que dar um jeito de comunicar o que eu quero com a mão balançando aqui atrás, com a sombra da mão, com algo que não é dito, com um movimento. Então, assim, entender como o realizador vai filmar a história te ajuda muito a decifrar como você vai atuar ela. Porque, para a câmera, isso é fundamental, assim, nesse sentido. E eu acho que te ajuda a entender o seu papel na dramaturgia, assim, do que você vai contar. Porque no cinema, a gente é como se uma pequena parte de um todo. Então, entender bem esse todo, quando eu falo entender a mente do realizador, entender o roteiro, entender o universo dele, entender dele ou dela, do que ela sabe, para você poder compor com esse todo. Assim. E aí chega num ponto que é essa questão da criação do personagem, né? Que também uma das coisas mais legais da Masterclass, né, voltando para a Masterclass, é que você faz uns exercícios no final, que a gente gravou, e são incríveis, assim, porque começa só o texto, e depois começa a inserir elementos, que às vezes tira a blusa, põe a blusa, bebe água, e se transforma em outra coisa, assim, né? Como que é essa questão dessa preparação para criar um personagem, né? Antes e depois nos ensaios, depois no set de gravação mesmo. Como que se dá essa passagem, né? A partir do momento que você recebeu o convite, legal, esse é o personagem que eu quero fazer. E a partir daí, como que você começa esse estudo, assim, para a gravação? É muito engraçado, assim. Cada convite tem um processo, mas existe algo meio que comum a todos eles. Assim. Eu recebo o convite, eu sempre gosto de ter um tempo de preparação, porque eu falo que o tempo, ele muda tudo. Assim. Quanto tempo você tem para se preparar para uma coisa, sempre você tem mais possibilidade de desaparecer e o personagem aparecer. Isso é sempre real. Esse processo, ele varia, porque se eu estou num coletivo, eu gosto de me integrar com esse coletivo. Por exemplo, se eu estou num filme, aí eu vou entender as referências do diretor, vou entender as referências do preparador, do outro ator, vou entender o universo do proposto. Vou meio que ficar uma esponja e ler. Meu processo começa lendo o roteiro. Eu leio uma leitura branca
deixo aquilo me tomar, sem ter nenhuma ideia daquilo. Branco. Vou lendo e vou deixando aquilo chegar. Aí, quando eu chego meu processo em casa tem várias partes, assim, que é meio complexo. Está bem explicado na Masterclass, que eu destrinchei ele bem destrinchado. Mas tem uma coisa muito agregando pontes entre você e a história que você quer contar. Como é que eu vou fazer para me aproximar dessa personagem? E tem um passo a passo, né? Que na Masterclass, eu inclusive vou bem a fundo nisso. Eu não sei quanto tempo a gente vai ter aqui para falar disso, mas na Masterclass eu falo bem intensamente disso, porque eu uso algumas técnicas que me fizeram muita falta. Se eu estiver falando demais, você vai me cortando, vai me direcionando. Tá interessante, é essa a ideia. Quando eu comecei a atuar, eu sentia muita falta de uma referência de atuação para câmera, porque eu comecei errando muito. Até hoje eu erro, todo mundo erra. Óbvio que eu erro muito ainda. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha os meus processos, eu vou voltar para ele, para o meu processo. Mas quando eu fui para os Estados Unidos, eu tive contato com alguns trabalhos específicos para a câmera, que eu falo um pouco deles no Masterclass, que é um que é a Susan Batson e outro que é o Clark Middleton, que são pessoas que trabalham primeiro eu conheci a Susan, que todo Oscar que a Nicole Kidman ganhava, ela falava, eu segurava o Oscar, falava assim, thank you, Susan Batson. E eu falei, eu não tenho que conhecer a Susan Batson. Depois eu vi que ela era a preparadora da minha musa. Depois vou falar de quem é aqui, segredo. Deixa pro final. A grande referência da Maiana. E eu falei, nossa, eu preciso conhecer essa pessoa. Eu estava muito... E a Susan tem um método bem específico de como se aproximar da personagem, que eu uso até hoje, eu explico ele no Masterclass, que é um triângulo. Não sei se eu deixo as pessoas verem no Masterclass, eu vou falar aqui. Rapidinho. Não dá muito spoiler. Não vou dar um spoiler. Mas ela fala basicamente, eu não vou falar, mas quem quiser saber mais disso, assiste o Masterclass, que você tá lá tudo mais explicadinho. Ela fala que cada personagem tem uma necessidade, tem um need, que ela chama, uma necessidade interna. O que é a cena? A cena é quando esse need encontra uma persona pública, quando esse need quebra a pessoa pública através de uma falha trágica. É uma coisa bem complexa, mas que na verdade é bem básica. É muito baseada em Jung, na teoria dos arquétipos. Então ela destrincha isso, e o objetivo disso tudo é, na verdade, te aproximar da personagem. Eu falo isso de uma maneira mais clara no Masterclass. E o Clark também usa várias coisas métodos de ensaio, que são super legais para você, ou seja, para você se aproximando, você como pessoa, a sua verdade, qual é a verdade daquele personagem que você está contando, e como que eu posso me aproximar desse estado interno. Porque o que o texto está falando é a ponta do iceberg. Eu estou lendo no roteiro é a ponta do iceberg. O que ela precisa, o que ela quer, qual é o super objetivo dessa personagem. O que ela realmente está buscando. Que muitas vezes você está falando uma coisa e pensando outra. Né? Ou você está falando uma coisa e está querendo outra lá na frente. Então, eu acho que isso essas técnicas de câmera ajudam você a criar uma certa profundidade, curiosidade e uma atuação mais côncava, mais aberta, onde você fica querendo entender o que está acontecendo ali dentro. Assim. Muita coisa acontecendo. O que essa pessoa quer, que traz um mistério, que eu acho que é muito legal e que é o rico da câmera, da conversa do ator com a câmera. Assim. É preencher esses espaços bem profundos, para você não estar falando um texto, para você estar vivendo mesmo uma verdade. Falei pra caramba. Não. É isso aí. Só lembrando, pessoal, que quiser fazer perguntas, já pode fazer no chat ali do site,
Tá funcionando o chat do site? Tem perguntas? Podem fazer perguntas. No Facebook também tá funcionando a live? Não? Só no chat. Então, no nosso site não tá funcionando? Qual? Ah, tá. Então podem fazer perguntas ali, quem quiser, no chat do site. Então, quem entrou pelo site vai poder fazer perguntas, tá? Então, fique à vontade para fazer perguntas para a Maiana. E quem que é essa sua grande referência, assim, como atriz e por quê? O que te levou a admirar tanto ela? Para mim, é a Juliette Binoche, assim, porque eu acho a Juliette eterna, atemporal, sutil, forte. Eu acho ela, para mim, a maior referência de cinema, na minha opinião, em termos de sofisticação, curiosidade, sensualidade, brincante. Ela é tudo, assim. No caso, a Juliette, eu acho que é uma atriz que, para mim, é um sonho. Assim. Eu acho ela muito livre. Eu acho ela muito livre. Extremamente técnica e bonita e sutil, mas muito brincante. Não sei dizer. Ela tem uma capacidade de entrar na verdade desses personagens, sempre criando uma camada de mistério, assim, como se o Marlon Brando até fala isso, assim, como você vive, mas você deixa 20% para o outro vir, para o espectador complementar, sabe? Então, tem essa camada de sutileza que eu acho tão convidativa, assim, que eu acho tão especial. Eu acho que um grande acerto dela é a escolha dos projetos, né? Eu acho que ela consegue fazer, ela consegue escolher muito bem os projetos, né? Ela faz filmes incríveis com diretores de todos os países e isso eu acho que é uma grande virtude para você conseguir uma carreira legal de atriz, de ator, né? Escolher bem os projetos que você vai estar, né? E eu acho que ela escolhe muito bem os projetos, porque todo filme que ela faz, claro que é excelente por causa dela, mas é excelente também porque tem uma equipe por trás que é de excelência, né? O projeto é de excelência já. Eu vou viajar aqui nela, vou surfar nessa onda horas. Mas a real é que não existe atuação de jeito nenhum sem uma equipe, sem um bom roteiro. É impossível, muitas vezes, você atuar bem com um roteiro bom. Então, assim, um diretor, uma equipe de filmagem, desde a produção até a maquinária, é fundamental para uma boa atuação. Então, assim, entender também, eu acho que existe uma grande dimensão psicológica no trabalho do ator, que eu acho muito curiosa, porque o que eu acho que o set tem que ter uma inteligência, digo assim, a inteligência emocional, eu acho que ela é tão importante quanto o talento, nesse sentido. Não só de escolher os roteiros, como você falou, que eu acho genial, assim, é exatamente isso. Escolher o que você faz. Nem sempre no começo da carreira você consegue escolher, às vezes no começo da carreira você pega a oportunidade que rola, bem no comecinho, né? Por isso que eu também acho super importante a gente fazer no teatro, que às vezes é mais fácil de produzir os textos que a gente acredita, emanar a energia que você quer criar, porque muitas vezes você ainda não está conseguindo chegar lá, mas se você começar a vibrar na energia que você acredita, mesmo que seja no menor, no teatro, você começa a agregar isso no macro, né? E aí acho que essa inteligência do set também é fundamental, não só de escolher os bons projetos, que eu acho fundamental, mas também a energia do set, ser uma energia amorosa, criativa, assim, digo, a importância de todo mundo, da maquiagem ao figurino, todo mundo, para a sua atuação. Assim. Quando eu entro no set, eu acho que todo mundo desse set entra comigo. Porque não é só a sua cara tá lá, mas o seu rosto é um resultado do trabalho de muitas pessoas, sabe?
Então, assim, às vezes a fotografia perfeita retrata um detalhe que você, sabe, assim, sem aquela fotografia talvez não estaria lá, sem aquele cabelo, sem aquele detalhe na parede da direção de arte, uma mão que passa num objeto que conta a história, sabe, acho que tem muita coisa ligada ao set mesmo, assim. A equipe, a relação. E você falou do método da Susan Betson, e explica um pouco mais para o pessoal que não sabe o que é, né? Na Masterclass você explica bem, mas quem que é, além dela ser sempre citada pela Nicole Kidman no Oscar, claro, vou falar. onde que ela fica, o que é esse método, qual que é esse curso, quanto tempo que é, vai que alguém tem a oportunidade de participar, alguma coisa, eu acho que é interessante, assim. Tá, na verdade, o que eu fiz, vou tentar até ver se eu encontro minha imersão. Eu queria mostrar um pouquinho, que tem vários pontos que a gente podia falar aqui, mas a Susan Betson é uma preparadora de atores de Nova York. Ela é nova-iorquina, ela é uma mulher muito, muito incrível. E ela desenvolveu um método próprio. Ela escreveu um livro que chama Truth, Verdade, onde ela explica e destrincha esse método, que ela desenvolveu durante anos em Nova York. E até hoje ela tem essa escola onde você meio que vai vivenciando esse método. É um método de atuação. Ela é aluna ela foi aluna na verdade, do mais, de uma galera, mas ela foi fundando o jeito dela de atuar. E a ideia do método dela é trazer o mais próximo da sua verdade. Porque muitas vezes um ator pega um texto, não é pouco, não. São muitas vezes. Essa é a realidade do nosso trabalho. Você pega um roteiro que não tem nada a ver com você. Você não é aquela pessoa. Então, como que você vai fazer para quando você falar aquilo, você falar de um ponto de verdade? Né? A Susan Betson trabalha isso nesse lugar de aproximar a verdade do que está escrito no roteiro, te ajudar a trazer para a sua verdade. Ou seja, unir, integrar esses processos de verdade. Então, ela começa com esse triângulo, que é a necessidade, a persona pública e a falha trágica. E ela fala que a cena é isso. Ela fala que toda pessoa tem uma necessidade, toda pessoa tem uma persona, tipo uma máscara social que você usa para conviver. E que a cena é sempre algum momento onde essa necessidade interna esbarra na persona pública, criando essa falha trágica. Ou seja, sei lá, muitas vezes uma mulher tem uma necessidade de ser amada. Uma criança tem uma certa carência, uma necessidade de ser amada, um personagem. E a persona dela é a esposa perfeita. Né? Eu sou perfeita, eu me desdobro, mas no fundo eu me desdobro porque eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida. Ou seja, você saber não só o roteiro, está escrito no roteiro, mas você saber o que aquela pessoa realmente quer. Aí acontece uma situação, não sei, uma situação que agora não está me vindo, mas uma situação difícil, assim, onde ela quebra essa imagem de esposa perfeita, qualquer coisa. Assim. Eles querem um acidente com o filho, ou uma traição, alguma coisa que vai deflagrar, algum conflito forte vai deflagrar a cena. Ela fica, esse need, ele fica à mostra. Que é isso que, quando a gente assiste algumas cenas, a gente fala, nossa, como esse ator tá dentro desse personagem, né? Como, por exemplo, até ele fazendo Coringa, o Joaquin Phoenix, né, que é um trabalho super genial, assim, bem atual, uma galera tem visto, assim. Ele entra tanto naquela necessidade dele ser aceito, né? Tem um paralelo, assim, tipo, ele é o que é aquele Coringa? É uma criança, ele tem uma necessidade de ser aceito, de ser amado, ele é maltratado. E ele tenta ser um palhaço, né? Ele tenta fazer as coisinhas, ele tenta agradar, ele quer agradar.
E ele tá tão conectado com essa necessidade de ser aceito, que o palhaço e o drama, eles têm um fundo muito, muito real quando você assiste. Porque você está vendo a profundidade daquela necessidade atrás da atuação. Você não está só vendo um ator que está representando, ou seja, ele está separado da necessidade. Ele está operando tudo o que acontece em cima dessa necessidade. Então, todas as frustrações, elas vão acumulando. E a falha trágica, quando ele começa a matar, quando ele começa a zoar, quando ele já não consegue sustentar essa persona pública, porque o need já estourou nele. Quando o need não é favorecido, acontecem as falhas trágicas, que são os conflitos, que são as cenas, que são os bons dramas, que é a própria vida. Sim, legal. E, bom, tem algumas perguntas aqui, chegaram, vou fazendo, a gente vai conversando. Quem quiser fazer, pode fazer no Facebook ou direto no nosso site, na transmissão. Que conselho você dá para uma atriz iniciante durante os testes? Uma pergunta da Bárbara. Dos testes, está falando dos casting, né? Dos testes de elenco para papéis. A Bárbara que perguntou. Bárbara, primeiro, ficar muito calma, chegar muito cedo. Tentar chegar o mais cedo possível. Não ficar nervosa com o trânsito, eu sei porque eu moro em São Paulo. Então, tentar chegar sempre 1 hora antes, acalmar, respirar e tentar ficar sempre conectada com a sua verdade. Trazer o texto, que é exatamente o que eu estou falando da Susan, mas é o que eu uso na minha vida. O mais próximo de você. Por mais que a personagem seja uma prostituta, uma delegada, uma professora, uma cozinheira, não importa. A gente está falando do que essa pessoa passa para viver a vida. Isso é humano. Então, se conectar com a sua humanidade. É isso que eu diria. Se conectar com o que é verdadeiro em você. E acho que muitas vezes uma cena, você sai de um ponto A e vai para um ponto B. Você ir de ponto A ao ponto B com a sua verdade, sem se forçar. Que o difícil de teste é que muitas vezes a gente está nervoso, aí se distancia da gente, aí a pessoa de fora pede outra coisa, aí tem muita gente, aí ninguém está concentrado, que é a realidade da carreira de ator. Né? Não no set de cinema, por isso que no cinema e no teatro produz grandes atuações, grandes coisas, porque você sente que a energia de toda a equipe está voltada para uma coisa só. Então, isso é elétrico, isso produz, é luz que queima o filme. Você queima, assim, você marca isso. Então, a minha dica para o teste é se concentrar, ficar tranquila, respirar e ir momento a momento. Não se atravessar, não correr. Momento a momento. Está com você mesmo. Legal. E uma coisa que me veio aqui, eu acho que para você vai ser uma resposta, uma pergunta meio óbvia, mas talvez para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente, não tanto, que é com relação, até porque acho que tem pessoas de cinema, mas tem pessoas que não são, mas na hora de você escolher um papel, você escolhe pela dificuldade dele, ou quão longe ele é de você, ou pelo fato de você se identificar e achar ele super próximo e ser você aquele papel? Como que você pensa assim nesse momento de escolha? Os mais distantes, aquilo que não tem nada a ver com você, ou aquele que, nossa, esse tem muito a ver comigo? Como que é essa balança assim? Acontece os dois. Na carreira de atriz, acontece um pouco mais de você muitas vezes você está sempre lidando com histórias muito diferentes das suas, né? Em termos de profissão, lugar, caminho, mas às vezes, dentro de uma personagem que é diferente, entre aspas, em termos de profissão ou vida sua, ela comunica algo que humanamente você quer comunicar. Como eu escolho os personagens. Acho que eu gosto de desafios. Eu acho que tomar riscos é super importante para você crescer. Então, os desafios, eles são bons. Mas você tem que saber onde tomar esses desafios. Assim, que eu acho que é difícil. Assim. Não é uma coisa fácil. Porque se você está amparado por um bom diretor, uma coisa é você fazer um personagem super diferente de você, mas você está amparado por um super diretor, por um super equipe, um figurinista, uma caracterizadora que vai te dar aquilo e você vai conseguir ficar tranquilo para transformar.
né? Outra coisa é você se arriscar muito no lugar onde você está sem apoio. Aí, às vezes, é melhor você se aproximar mais de você, de alguma maneira. E, sim, por exemplo, existem personagens que unem os dois. Eu fiz uma personagem, a delegada Carolina, que é uma série de rotas que eu faço, que eu sinto muita identidade com a Carolina. Assim. E apesar de ser muito diferente, que ela é uma coisa meio quase compulsiva, assim, a Carolina, eu me acho um pouco mais tranquila que a Carolina. Mas eu acho que ela tem o que a Suzana, o que a realizadora quer discutir com a série, como ela coloca a personagem, está muito próxima de mim, então me dá muito prazer, não de mim, Nayana, mas do que eu acredito enquanto mensagem. Que eu acho que eu gosto muito, que é diversidade, inclusão, pensar sobre uma série de questões, intolerância, super atuais. Que não é só o meu trabalho como atriz, eu amo discutir aquilo, que aquela temática está sendo discutida, eu adoro trocar com essa realizadora, eu amo essa diretora, assim, então eu me dou muito bem com isso, e isso me abre. Mas o oposto também acontece muito. Os dois lados é interessante. O desafio maior, mas também aquilo que você se identifica por algum momento e tal, e que você acha que tem a ver com você, também é interessante. Sim, Então, e às vezes é muito difícil, porque eu já tive muitos personagens que eu não me identificava em absolutamente nada, e que é um sofrimento, assim, também. sim. Entrou um E você comentário aqui escolhe. só do Facebook. O que falta para os roteiros brasileiros ganhar o mundo? Fizeram essa pergunta aqui no Facebook para você. Mas pode terminar e depois você responde. Tá, não, é isso, assim, concluindo, é isso. Eu acho que a carreira do ator você tem que praticar muito, você tem que se alimentar, você tem que ler, você tem que assistir, você tem que conversar muito, porque não existe um manual para esse processo, entendeu? E muitas vezes ele vai ser desconfortável, então você tem que, às vezes, ter um ajuste mais emocional. Então eu vou ter que ficar mais tranquila, vou ter que me preparar melhor, porque esse personagem não tem nada a ver comigo, vou ter que chegar nesse ponto que é o oposto de mim. Isso também te dá range, como um piano, né? É bom isso também. Por mais que às vezes seja mais difícil. Eu tô querendo lembrar da pergunta que você fez. Que Tá, a escreveu aí. pergunta, volta a pergunta ali pra gente, por favor, que é o que falta para os roteiros brasileiros ganhar o mundo? Quem que fez a pergunta? Eu acho Temos Jaldemo Jaldemo Barros fez a pergunta. então, eu acho que a gente tem muitos roteiros bons no Brasil. Sim. Agora, eu acho que muitas vezes, isso no grosso, tá, da coisa, televisão, e muitas vezes você fala seu subtexto, que empobrece a dramaturgia, muito. Então, muitas vezes nos roteiros você está falando o que você está pensando, então não deixa espaço para uma atuação mais côncava, com mais profundidade. Se você está dizendo o que você pensa o tempo inteiro, você não cria um convite no olhar do espectador, você não cria um mistério, você está ali. Você entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Mas eu acho que tem roteiro, sim. Eu acho que o Brasil está crescendo muito em termos de roteiro e essa alta produção de séries e de cinema e de TV está fazendo a gente se experimentar mais, mas eu sinto isso. Eu não sou roteirista, né? Mas eu sinto isso, que existe uma necessidade de falar demais quando tem um exemplo. Vou dar um exemplo. Tá? Legal. Fica mais claro. Tá. Por exemplo, tem Meisner, que é um professor americano também de técnica de atuação, tem um exercício muito simples, que ele fala assim, tem 6 falas. Essas 6 falas são assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Você estava aqui? Estava. Tem certeza? Tenho. Até falo isso no Masterclass também. Imagina que eu estou casada com você, Antônio, por exemplo. Aí eu estou fazendo uma festa de
Sua festa de aniversário, você está chegando em casa, você chega uma hora antes do que você disse que ia chegar, eu corro na garagem e falo, meu Deus, ele já chegou, tudo bem, você estava aqui? Tava. Tem certeza? Tem. Puta que pariu, eu vi tudo. Sabe assim, embaixo desse texto, você tem uma situação, aí você pode ter o oposto. Sei lá, eu tô casada com você, desculpa, você tá me traindo, vou no lugar, desculpa, tá. Você estava aqui, descubro você com, sei lá, com outra pessoa, meu marido com outra pessoa. Oi, tudo bem? Tudo bem? Você estava aqui? Tava. Tem certeza? Tem. Sempre digo que, assim, um texto aberto, ele dá muita possibilidade de subtexto. Quando você fala tudo que você pensa, você não tem espaço para subtexto. Então, você tem aqui o mesmo texto em situações opostas. Então, esse texto mais amplo, ele dá muito mais possibilidade de riqueza. E é isso que muitas vezes os roteiros de fora têm. E tem umas técnicas bem específicas também de roteiro americano. Tipo, a última fala de cada cena é o super objetivo da cena. Todo roteiro americano, a última fala de cada cena é o super objetivo da cena. Tem umas coisas muito específicas que... Enfim. Sim. Não, é legal também porque isso é muito interessante do trabalho da atriz, né, do ator, de ter um texto e você conseguir colocar uma intenção naquele texto, né? A intenção varia muito de situação para situação, né? Quando você fala no momento, o mesmo texto falado durante um jogo de futebol é uma coisa, falado entre duas pessoas num restaurante é outra completamente diferente. E esse também é um trabalho que o ator, que a atriz trabalham muito nos ensaios com o diretor, né? Para chegar nessas intenções, né? De por que ele está falando aquilo naquele momento, né? E por que não está falando em outro lugar também? Porque às vezes a gente até muda, né? Os roteiros mudam de cena por questão de que a intenção é outra, né? Então, não, vamos mudar de locação porque nessa locação não está dando. Vamos colocar uma questão que você até coloca no seu exercício, né? Desses objetos, né? Os objetos na cena ajudam muito, né? A contar o espaço da cena, o espaço do set, né? O espaço do cenário ajuda muito a contar essa história, né? Então, essa modulação que é feita durante várias semanas de ensaio. No caso do cinema, na TV é um pouco mais rápido, né? Mas no caso do cinema a gente faz semanas de ensaio justamente para tentar achar essas modulações, tentar entender por que ele falou aquilo naquela situação, naquele momento. E eu acho que esse é um grande, assim, o grande segredo do sucesso para ter atuações legais, né? Esse momento de ensaio de realmente entender exatamente por que há aquela fala naquele momento, naquela hora, com aquela pessoa, né? E depois também, ao mesmo tempo, destruir tudo isso no set para não ficar uma coisa mecânica, né? Para ficar uma coisa natural. Isso que eu não consigo entender. Para mim, nossa, eu sou uma pessoa que para fazer essa live já é difícil, imagina atuar, assim. É impossível entender como consegue. Assim, eu fico super duro, super nervoso conversando aqui, de colocar uma câmera na minha frente, falar atue aí, nossa senhora, é um pânico completo. Assim. Tá indo super bem. Obrigado. Estão gostando ali. O Alonso Pafiese mandou um coraçãozinho para nós. Valeu, Pafi. Pessoal, todo mundo tá com a gente nessa live. Um abraço para vocês. Não, Antônio, eu acho que sim. Eu acho que tem... Até na Masterclass eu falo muito isso, assim. Do contato com alguns diretores que para mim foram a informação, assim, tipo o Luiz Fernando, o Ali Muritiba, Luiz Fernando Carvalho, o Ali Muritiba. Nossa, agora eu organizei tudo direitinho lá. A Suzana. A Suzana Lira, claro. O Benjamin, você cita? O Benjamin Ávila. E foram coisas assim muito... Cada troca com cada um desses realizadores dá um encontro, dá um resultado de você, né? Dá um processo outro, assim. Então, isso também é muito legal. Essa troca, isso com os objetos, às vezes você está muito na cabeça de uma cena, tô muito psicologizando isso. Na verdade, não, você está saindo... A urgência da cena comunica mais do que o seu psicologismo. Então, assim, nossa,
eu tenho que chegar lá e falar com aquela mulher agora. Então, eu não vou ficar aqui enrolando. Se eu tenho uma cena aqui em casa que eu tô trocando de roupa, eu vou catar as coisas e vou embora, entendeu? Eu tenho que ir embora, chegar lá com água no rosto, não tem que... essa cena, quando eu chegar lá, eu tenho que... O mais importante é a urgência dessa cena, e não, se eu tô bonita, pegando aqui essa garrafa de água. Sabe assim, essa relação de que assim, às vezes tá muito. Não, vou parar aqui para pensar o que eu vou conversar quando eu chegar lá. Tipo, não, às vezes a urgência comunica mais o amor. Então, essas escolhas que cada diretor e o filme que ele está fazendo, ou a série, ou a novela, ou a história, ou a peça. Mas aqui, especificamente, no Masterclass, falando desse trabalho para a câmera, influencia nas escolhas da cena. E isso é muito importante, assim, você saber que escolhas fazer para cada trabalho, assim, para cada resultado, né? Se você tem uma câmera que está mega fechada em você, tá um super close, tá só seu... Você tem que trabalhar só subtexto, de olho, fundo de olho. Ou decisões, tomada de decisão. Se está num plano aberto, você tem gesto, você tem costas, você tem silêncio, você tem um corpo que comunica. Então, é legal ter essa troca com o diretor, porque ele vai te ajudar a fazer escolhas melhores. Escolhas melhores e melhores. Legal. Tem uma pergunta aqui do Lucas Maiana. Tem algum diretor ou diretora que ainda não trabalhou, mas gostaria? Muitos. O próprio Gabriel Mascaro, que eu conheci no Masterclass aí, que eu já era apaixonada pelo trabalho dele, assim, é um deles. Ai, nossa, o Masterclass dele já está disponível no nosso site, quem quiser acessar, só assinar. Já tá disponível, é muito legal mesmo. É muito Quem mais? Legal. Enquanto você pensa aí, eu vou fazendo um jabá aqui. Tá bom, faz um jabá. O site olhardecinema.com.br/mais. E pensou? Deu tempo? Não, tem muitos. A própria TV, acho que o Vila Marinho, um diretor de TV que eu gosto muito. Ali Muritiba, adoraria trabalhar novamente com ele. Eu não trabalhei ainda, acho que tem muitos. Tem o Fernando Meirelles, tem Karina, tem todos os diretores do Nordeste, que eu acho muito, tipo assim, Sérgio Machado, Karim, toda aquela galera e do novo cinema nordestino também, assim, que eu acho bem legal. Tem muita gente boa, assim. E o que você aprendeu... Ops, Maiana? Ixi. Caiu? Tá me ouvindo? Bom, vamos ver se a Maiana consegue reconectar com a gente. E se não, também já estava no... Lucas Mancini mandou parabéns pelo projeto Olhar Mais. Antônio e equipe de mais envolvidos. Vida longa e sucesso. Valeu, Lucas. Estamos começando a primeira transmissão ao vivo e dá aquele medinho e tal. E vamos ver se a Maiana vai retornar para fazer pelo menos as considerações finais, já que a gente está no nosso limite de horário também, batendo a 1 hora da live. E voltou. Parece que voltou. Legal. Não, beleza. Não, que eu estava falando que a gente está chegando nos minutos finais, então vamos fazer mais uma pergunta e depois a gente pode encerrar. Vamos ver se tem alguma aqui. Aqui tem o que aprendeu com outros atores e atrizes, um grande ensinamento. Quem fez isso? O que você pode dizer de aprendizado com outros atores e atrizes que você trabalhou? É a pergunta da Amanda. Nossa, Amanda, olha, isso aí daria um livro, que a gente, nessa vida, só aprende. Esqueci do Gustavo Pizzi também, diretor maravilhoso, que estava aí. Que fez o Benzinho, né? Diretor do Benzinho. Não, diretor maravilhoso também está nessa lista. A lista, ela é grande. Mas vamos lá. Eu trabalhei com muitos atores que eu admiro muito. E, geralmente, quando você contracena com alguém que você admira, você sempre aprende, assim, né?
Agora, eu não vou deixar de citar aqui para mim a Laura Cardoso, que foi numa novela, eu convivia diariamente com a Laura Cardoso, com a Fernanda e com a Glória Pires. Era uma coisa que você... E o Lima Duarte. Então, assim, Incrível. era o set mais universidade que eu já vivi na minha vida. Assim, era uma universidade. Então, o que eu mais... Assim, a Laura, vou falar porque eu falei... Ela, eu sou fã, assim, total. A Laura, eu tinha que me controlar para não ficar assistindo ela. Eu me peguei algumas vezes assistindo ela em cena. Eu ficava assim, peraí, eu tô atuando, ai meu Deus. Era tipo complicado com a Laura. E a Laura tinha uma coisa que ela era muito livre. Então, ela fazia o que ela queria, assim. Ela não era a Laura Cardoso, ela não aceitava esse rótulo de ser uma grande atriz, se comportar. Não, ela era livre, ela botava o pé, assim, em cima da mesa e ela falava com a Fernanda no treino. Aí, ó, Fernanda vai errar o texto, quero ver. E ela falava, assim, coisas... desconstruía o set, assim, sabe? De todo mundo, assim, Dona Laura, não me chama de Dona Laura, vocês ficam me tratando como uma velha, eu não consigo atuar. Que incrível. Sabe? Umas coisas assim, fora, assim, eu nem vou falar dos talentos específicos de atuação, de como ela dava valor a cada palavra, a cada gesto. Mas a Laura é muito brincante, ela é muito livre, ela é muito forte. E ela não tem nenhuma fragilidade, ela parece uma senhora, mas aí eu vou contar. Então, assim, com a Laura eu aprendi muito. Com a Fernanda Montenegro também. A Fernanda tem uma coisa meio oposta. É assim, a Fernanda é quase uma Nossa Senhora mesmo. Ela tem uma aura de tudo que ela fala, ela consegue assim, tem uma gravitacionalidade na maneira como ela fala, como ela traz aquilo, como ela dá importância. Uma vez eu estava fazendo uma cena com ela e com a Laura, e eu estava fazendo, aí eu fiz menor, assim, estava fazendo pequeno, ela olhou para mim e falou, melodrama, minha filha, melodrama, vambora. Exagera, dá uma acentuada na coisa. Acentua, vem, traz, e ela bota, às vezes, cada força em palavras que ganha outra dimensão pela interpretação que ela fez. E a Glória Pires, o oposto. A Glória tem uma coisa que é uma interpretação moderníssima, ela é meio côncava, assim. Ela é muito limpa, ela é uma atriz que nunca fez teatro, né? A Fernanda e a Laura fizeram teatro. Então, a Glória, ela é de TV, ela nasceu na TV, então ela é limpa. Você vê a cara da Glória, você pode projetar sobre aquilo que você quiser. Então, ela tem um oposto do que as duas têm, de uma maneira incrível também. Isso é muito legal, né? Porque assim não tem o certo ou errado, né? Duas atrizes assim incontestáveis, monstras assim, geniais e que são opostas e as duas conseguem ser geniais, né? Então é muito legal entender isso, que não é uma coisinha exata, né? Não é uma caixinha. É isso aí, tem que ser assim, a ator é assim, a atriz é assim, é assado. Não tem isso, né? Cada um, acho que quanto mais vir com essa personalidade, mas principalmente com essa entrega, com essa sinceridade, é o que acaba conquistando, né, as pessoas que assistem e tal. Sim, acho que tem uma troca com a sua sinceridade, assim, com quem você comunica, com quem você... claro que acho que elas são tão cientes dos próprios processos que ela, né, quem teve que fazer muito teatro teve que levar a história para as pessoas. A atuação delas trazem isso, da Fernanda e da Laura. Agora, como já trabalhou com câmera, ela sabe que ela deixa a câmera se aproximar dela e ela cria uma intimidade com aquilo. Acho que também tem essa experiência de íntimo, que é só você estando íntima de você consegue comunicar a intimidade, né? Então, também tem essa inteligência emocional de entender o que cada papel pede de você. Como trazer a intimidade dessa personagem para próximo da sua intimidade. E essa questão da inteligência emocional também acho que passa por aquilo que você fala da sua... Não é bem
do seu bem-estar, assim, né, emocionalmente e tal, porque é muito complicado porque você passa por, o ator, a atriz passa por papéis e atua e passa por coisas muito fortes, né, assim, por situações extremamente fortes, e se você não tem, até tem caso, né, principalmente fora nos Estados Unidos, de atores que não estavam fazendo papel e acabaram se matando, nesse momento, e que muitas vezes as pessoas vinculam com o papel. Claro que não sei se é isso mesmo, mas é intenso, né? É forte. São momentos de um longa, principalmente. Eu acho que talvez um pouco mais que novela, porque novela é uma coisa um pouco mais rápida, um pouco mais um longa, uma série que você tem aquele tempo de imersão mesmo, aquele tempo de trabalhar, de sentir aqueles sentimentos. Como que é isso, assim, para você? Rouba teu sonho, né? Eu lembro o Luiz Fernando Carvalho, na série que a gente estava fazendo, ele me deu uma série de livros do Clint. E a minha personagem, ele queria que fosse... A primeira era Dana, inspirada na Dana e do Clint, uma personagem de Ariano Suassuna, que ele transformou numa pintura do Clint. Ele falava assim, eu quero que você me dê uma pilha de livro, eu quero que quando você for dormir, você observe essas imagens, esse seu universo. Você descolou dessa pintura, você é uma pintura, porque era um trabalho épico e tal. Nesse sentido de que rouba teu sonho, você começa a sonhar com aquilo, você começa a fazer laboratório, você começa a entrar naquela vida que não é a sua. Então, é uma profissão realmente que, assim, quanto mais recursos você tiver, melhor, mas é uma arte, né? Não é porque é uma arte de alguma maneira, assim, porque tem um processo muito singular, assim. E de você saber o que você deflagra, o que precisa ser deflagrado para contar histórias, sabe? Sim. Bom, acho que é isso. Senão, se deixar, a gente vai embora, né? Vai falando aqui. Tem tanta coisa para falar. Mas então fica aqui a dica pro pessoal que não viu ainda a Masterclass. Já está disponível no na nossa plataforma. É olhardecinema.com.br/mais. E é só assinar o plano lá mais. Já tem o primeiro episódio está disponível, até gratuito. É só acessar a plataforma na página inicial ali para baixo. Já tem o primeiro episódio. São 9 ou 10 episódios e que está dividido nessas vários tópicos que a gente passou aqui bem rapidamente, lá muito mais bem trabalhado, e muitas outras coisas. E o que eu acho realmente mais interessante, além dessa questão do método que você fala, da questão das atrizes, dos atores que você admira, que você trabalhou junto, que você aprendeu muito, são os exercícios, assim, porque é realmente surpreendente, assim, é muito legal que as pessoas tenham acesso a isso. Porque, claro, eu sei, eu sou produtor de cinema, já fiz, eu sei como que isso é extremamente prazeroso ver essa evolução e ver essas mudanças em pequenos detalhes, né? E os exercícios eu acho muito legal porque permite qualquer um que goste de cinema, entusiasta de cinema, iniciando no cinema, ou até profissionais de cinema, vejam esse processo na prática, né? De preparação de elenco ali, que é basicamente isso que você tá fazendo ali, né? Uma preparação muito rapidamente, uma amostra ali rápida, mas que funciona super bem. É super efetivo, assim, as dicas que você vai dando, as pontuações que você vai fazendo ali com os participantes. Então é isso. Obrigado demais. Se quiser fazer as conclusões finais aí, mas para nós foi um prazer começar com você. Uma alegria, nós temos um bicho subindo. Uma alegria imensa. Em Curitiba tá calor, que não é normal. Começa a aparecer uns bichos assim que a gente não vê ao longo do ano. Mas muito obrigado mesmo, foi um prazer ter você e começar com você. Eu acho que é incrível porque é uma profissional realmente que tem uma paixão pelo que faz muito grande e ao mesmo tempo tem uma vontade de compartilhar isso, né? Então isso é muito legal. Não sabemos de tudo, na plataforma ali não tem nada que é definitivo, a gente tem muito conteúdo, mas é muita opinião de cada um, né? E é muito processo de cada um, que é o que eu estava falando até um pouquinho agora, que é a questão de não ter o certo ou errado, são processos que funcionam, todos eles da sua maneira, né? Antônio, eu estou muito feliz de participar, como eu fiquei muito feliz de participar do Encontro de Cinema, e estou super feliz que isso virou uma plataforma, assim.
porque é isso, o nosso processo ele é muito isolado e pessoal. Então, poder compartilhar, poder aprender, eu adorei todas as masterclasses que eu vi, né? O do Gabriel, o do Gustavo, da Maef. Eu aprendi muito e agora eu vou ter a oportunidade também de, pela plataforma, assistir os outros, que eu adorei. Mas eu acho que, assim, é um compartilhar super gostoso. Eu acho que é uma coisa super rara. Se você não tiver presencial, você não sabe dessas, que eu te falei, até na ocasião do encontro de cinema, era quão raro era essa você poder participar do processo pessoal de cada artista ali que você está trocando, né? Isso é muito especial, muito raro. Então, eu fico super feliz com o espaço dessa plataforma que abre para uma galera. Muito feliz mesmo, assim, de trocar com você, de poder explorar um pouco esse tema que a gente gosta tanto, que é, Sim. Quer Legal. Contar melhor as histórias que a gente ama contar. É isso. Então, assim, a plataforma começou a semana passada, então é tudo muito recente, cada dia a gente tem coisas novas nela, então o pessoal pode entrar, olhardecinema.com.br/mais, assinando o plano já tem acesso a todo o conteúdo, e se você quiser só conhecer, também já tem conteúdo disponível para conhecer também. Porque a gente sabe que é algo novo, algo que não tem no Brasil, que nunca foi feito, nada parecido. Então a gente está se jogando nesse sentido de ter uma comunidade de cinema, que a gente quer unir diretores, diretoras, atores, atrizes, produtores, produtoras, roteiristas, e entusiastas, iniciantes, quem quer aprender um pouquinho mais sobre cinema, todo mundo nessa comunidade, nessa grande comunidade que é o Olhar de Cinema Mais. E o Encontros de Cinema, ele agora se tornou Olhar de Cinema Mais. Então isso também é legal falar, quem está vendo agora então o Encontro de Cinema é Olhar de Cinema Mais, e durante o festival a gente vai fazer o Encontros Olhar de Cinema Mais, ou Olhar de Cinema Mais Encontros. Então mudou o nome, mas continua ali o mesmo conceito, mas a plataforma geral é Olhar de Cinema Mais, e durante o Olhar de Cinema, que é em junho, a gente vai fazer o Encontros Olhar de Cinema Mais, que é o nosso Encontros que a gente fez, o Encontro Cinema de Curitiba que a gente fez esse ano, né? Só para o pessoal que não está entendendo o que é Encontros e tal. Eu adorei. Que bom. Mesmo. Então, junho tem mais. Mas é isso, Maiana. Muito obrigado. Valeu demais, demais, demais a conta. Foi um prazer enorme falar contigo nessa estreia. E tamo junto. Sorte para essa plataforma maravilhosa. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. E participem. Eu acho que é super enriquecedor entender sobre esses processos criativos. Ajuda, elucida. É muito, muito legal. Muito legal participar dessa tira bonita que está sendo essa plataforma. Valeu, então. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal que está assistindo. Valeu por ter ficado até aqui. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.